Começamos o capítulo com a história de capa de Yamato. Ela chega ao castelo do Oden, em Kuri. Ele está sendo reconstruído e descobrimos que o carpinteiro Minatomo está desaparecido. Para quem não se lembra, o carpinteiro Minatomo é parente de sangue do Minatomo que vimos, né? O Minatomo, né? Que vimos lá no East Blue. O Oda criou ele em uma forma de brincadeira, já que no capítulo 1 existe um pequeno erro de continuidade quando Shanks é atacado pelo Higuma, lá no capítulo 1. Então, a gente pode observar que quando o Higuma entra ali no bar da Makino, ele quebra a porta do bar, chutando a porta, né? Ele acaba quebrando, a gente pode até ver aqui a porta meio que saindo do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo ali do bandido da montanha. E depois a gente observa, quando ele sai da montanha, a porta já está consertada, já está colocada no lugar. E aí o Oda criou o Minatomo em um SBS, dizendo que ele é um carpinteiro estressado que odeia ver coisas quebradas e sai consertando tudo de forma extremamente rápida. Que forma criativa, né? Pra você conseguir corrigir ali um erro de continuidade da cena. O Oda teve que se virar nos 30 por causa de um pequeno erro de continuidade. E 27 anos depois, o parente dele de sangue agora está desaparecido. Yo, Geeks, é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1125 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então falar sobre esse capítulo. E que capítulo, né? A gente já tinha comentado um pouquinho sobre os spoilers dele na terça-feira. E agora a gente tá com o capítulo completo com as imagens. E caraca, que capítulo sensacional. O Eiichiro Oda tá destrinchando tudo em relação ali com os Gorosei e Mu. E a gente vai falar um pouquinho do Dragon aqui também. Vamos falar aqui um pouquinho do Dragon logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, se você quer acompanhar mais conteúdos de One Piece aqui no canal, você deve se inscrever e hypar os nossos conteúdos de One Piece. Cara, fazendo isso você nos ajuda pra caramba a manter o Geek Brasil e ao mesmo tempo trazer mais conteúdos dessa obra do nosso menino alegre que se estica. Voltamos para Egghead e os marinheiros estão falando sobre os serafins, que estão sendo recarregados antes de serem levados para os navios da marinha. Lucci e Kako estão embarcando nos navios quando um agente da CP pergunta por Stussy. Lucci responde friamente, sem demonstrar emoção, dizendo que a matou. Kako permanece com o rosto escondido, apresentando ali uma forma de segurar as suas emoções, mas o corpo da Stussy dessa forma não é mostrado. Vamos para uma sala onde Saturno está conversando junto dos vice-almirantes. Saturno conversa afirmando que cumpriram seus objetivos, obter a usina de energia, York e também Punk Records, mas ressalta que também enfrentaram um grande fracasso. Os vice-almirantes se desculpam e se prontificam a partir para Elbaf para capturar o Chapéu de Palha, mas Saturno os dispensa, dizendo que isso não é necessário. O Gorosei comenta que o maior erro cometido foi permitir que a mensagem de Vegapunk fosse divulgada globalmente. Começa assim um pequeno flashback de 200 anos atrás e ele recorda o que aconteceu em Mary Josie, na forma como nós observamos vários prédios sendo destruídos ou que foram destruídos na Cidade Santa. Naquele tempo, Saturno ordenou que um grupo de cientistas destruísse o robô gigante MF, mas eles o ocultaram para estudá-lo em segredo. Saturno, se você quer ver o boi engordar, tem que ser através dos seus olhos, né? Meu pai sempre diz, o meu sogro também sempre falava que o boi só engorda através dos olhos do dono. Então, Saturno, se você queria ver essa missão até o final, que ela fosse concluída no seu final, era você que tinha que supervisionar ali toda a destruição do MF. E isso você acabou pagando um preço muito caro por não ter seguido com isso até o final. O flashback termina e Doberman se dirige a Saturno, questionando se, ao considerarem a ação deles um fracasso, isso significava
que Vegapunk havia dito a verdade em sua mensagem. Sem responder, Saturno usa os seus poderes e explode a cabeça do Doberman diante dos outros vice-almirantes, que ficam em choque. Eles não entendem nada do que aconteceu, mas é simplesmente aquela habilidade que o Saturno utilizou em vários personagens lá em Egghead, inclusive no Sanji. Guilhotina grita pelo vice-almirante Doberman e os marinheiros pedem para a equipe médica seja chamada imediatamente para o local. No Lab Phase, York percebe que a máquina de nuvens está operando sozinha, controlando ali através dos satélites, sendo controladas ali através dos satélites falecidos. Vemos que não é o cérebro de Vegapunk que está em ação, mas um novo corpo físico dele está agindo contra York e questiona que ela finalmente havia lhe descoberto. Ela tenta impedir a partida de Punk Records, mas já é tarde. Punk Records se desprende de Egghead, voando para longe com a ajuda das nuvens, levando o cérebro do cientista para longe da ganância. York, frustrada, exclama que levaram Punk Records. Aí ó, pra quem duvidava que o ovo ali, né, que a forma de Egghead podia voar, literalmente podia voar. A gente já tava teorizava, né, sobre a possibilidade do Vegapunk ir pra Lua no final da saga, mas não foi pra Lua que o Oda mirou, infelizmente. Em Merijose, uma grande confusão se espalha pela cidade santa. Um Tenryubito, visivelmente mimado, reclama que a comida está escassa. Ele exige ao chefe da cozinha a carne de boi que havia pedido, mas o chefe informa que a despensa está vazia. Enfurecido e se sentindo humilhado, o Tenryubito atira no chefe, eliminando-o instantaneamente. Vemos que a crise de escassez de alimento está atingindo todos os lugares de Merijose e os Tenryubitos estão em pânico total. No castelo de Pangeia, Fingerland Garlin, vestido ali com um terno bem elegante, caminha pela sala da autoridade dos Gorosei. Os Gorosei o abordam perguntando o que ele desejava. Garlin responde que veio porque recebeu um comando. Warquari questiona de quem era o comando e qual era a sua natureza. Jupiter observa que a forma de falar de Garlin está estranha, enquanto Mercury pede para que ele seja mais respeitoso. Nojuro fica confuso, perguntando ali através de um e dá pra perceber que o Nojuro deve ser tão perdido nas discussões entre os Gorosei quanto ali o Zoro nos Mugiwaras. Mas tudo começa a ficar claro quando Garlin se assenta em uma das cadeiras, dirigindo-se aos outros Gorosei de maneira informal, tratando-os como iguais. Ele declara que a Vegapunk York será colocada sob seu comando direto e que ele assumirá a posição de Deus Guerreiro da ciência e da defesa. A revelação surpreende os outros Gorosei, que reagem com espanto. Mars exclama que não pode acreditar no que está acontecendo. Garlin avisa que tudo ficará uma bagunça a partir de agora e que o mundo experimentará uma turbulência sem precedente. Ele convida seus companheiros Gorosei a trabalhar juntos para tornar o mundo um lugar melhor. O que é esse mundo? O que é esse lugar melhor que o Garlin quer fazer? A fala de Garlin deixa Jupiter em estado de choque. A página então apresenta Garlin como Gorosei com um grande dom, né? Com um grande ali ponto sobre a revelação que o Oda sempre coloca. Santo Fingerland Garlin, Deus Guerreiro da ciência e da defesa. Outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar e que é bem importante: quando o Garlin ele acaba sendo apresentado como o novo Gorosei, ele se senta ali de frente com os demais Gorosei e a perspectiva que vemos é que a lua do seu cabelo se torna uma estrela. E nós observamos também que tanto ali Stella, né, o nome Stella do Vegapunk vem ali do contexto de ser uma estrela e também da capacidade da maneira dele de se tornar, de querer se tornar ali um Gorosei, e ao mesmo tempo nós observamos ele chegando, né, o Garlin se tornando um Gorosei, e o Gorosei, o nome Gorosei também carrega o kanji de estrela, o que marca que naquele momento ele estava deixando de ser apenas uma lua para se tornar, né, o Garlin estava deixando de ser uma lua para se tornar uma estrela. Voltamos então para os navios de Egghead, onde Saturno cai no chão.
colocando as mãos em seu pescoço como se estivesse sendo sufocado. Do corpo do Saturno, uma fumaça negra começa a brotar, e tanto ali do seu corpo quanto também da sua boca. Assim, ele começa a gritar, provocando a reação de choque nos vice-almirantes que estão presentes. Dou, visivelmente assustada, observa ali a situação. Em seguida, chamas negras e relâmpagos começam a irromper ainda mais do corpo de Saturno. Red King também fica assustado, grita meio que assustado diante do caos que se forma ao redor deles. Saturno começa a envelhecer rapidamente, como se seu sopro de vida estivesse sendo retirado. Ele está em choque, pensando, não pode ser Imu-sama. Seu corpo envelhece ainda mais, tornando-se enrugado como se fosse de uma múmia. Os vice-almirantes permanecem em choque sem saber como reagir. Saturno então ouve a voz em sua cabeça, pensando ali na forma como poderia ser Imu. Imu então lhe repreende mentalmente, perguntando: Saturno, por que você deixou Joy Boy escapar? Saturno responde mentalmente, implorando por misericórdia, afirmando que o poder de Joy Boy é imprevisível e além da sua compreensão. E então ocorre uma enorme explosão de chamas negras e relâmpagos, fazendo boa parte do navio dos marinheiros explodir. Os vice-almirantes são mandados para longe pela explosão causada em Saturno. Depois que as chamas se apagam, apenas o esqueleto de Saturno permanece no chão, deixando os marinheiros em choque total. Bom, aqui nós cravamos a teoria de que os Gorosei são satélites de Imu, né? São ali meio que não compartilhando as mesmas informações como o Vegapunk faz com os seus satélites, né? Como Stella fazia com os seus satélites, mas carregam os seus poderes, as suas habilidades. E como foi mostrado ali através do Saturno, quando Imu retira um dos seus poderes dos Gorosei, nós podemos observar que o seu corpo definha, o corpo ali do Gorosei acaba definhando. Provavelmente a parte ali da imortalidade volta ali o personagem a ser imortal e assim acelera o processo de envelhecimento, voltando ali ao status de como ele deveria ter ficado depois de morto, mas a sua imortalidade não deixou. Então, Imu consegue compartilhar as suas habilidades e os seus poderes com os Gorosei. Isso quer dizer que possivelmente todas as formas que eles possuem e até mesmo o poder de serem invocados, né, de serem invocados ali de Mary Jose para Egghead pertence a Imu. Inclusive, há até mesmo a capacidade deles de se comunicarem a longa distância. Tudo pertence a Imu-sama. Essas habilidades ali, provavelmente tudo pertence a Imu-sama. O círculo de invocação, a maneira ali como eles se transformam, tudo são questões envolvidas às habilidades de Imu. Acho que deu até para confirmar que até Imu possui um Haki da observação, já que ele falou com Saturno de Mary Jose, da mesma forma como o Shanks acabou fazendo com Aramaki da Baía de Wano, acabou fazendo ali com o Green Bull em relação à Baía de Wano. Então dá para perceber alguma situação envolvendo aqui o Haki do Conquistador ou o Haki da observação. Fico me perguntando que tipo de poder pode ser esse de Imu. Será que é uma Akuma no Mi? Será que é ali um foco relacionado mais diferenciado, um poder diferente, único para o personagem? Será que um deus barra demônio que quis habitar entre os humanos, que se personificou ali entre os humanos? Curioso, curioso. A cena acorda para Punk Records, que voa no céu sobre o mar como uma grande nuvem voadora, afastando-se assim de Egghead. Vemos que Shaka, Edson, Pitágoras e Atlas estão vivos e discutindo sobre York e também ali o Punk Records. Shaka informa que não conseguiram capturar a Lab Face, enquanto Atlas menciona que foi por causa da York que os atrapalhou. Pitágoras explica que as ondas cerebrais
podem se conectar ao lugar que eles estão de qualquer parte do mundo, permitindo que York acesse as informações do cérebro também. Edison concorda, mas diz que é melhor do que deixar as informações na mão da York, afirmando que cuidarão disso até que a humanidade aprenda a usar o cérebro corretamente. Shaka lamenta que isso levará 500 anos e pergunta sobre a Ilha Nuvem, indagando que agora ela pode ser também do tipo flutuante. Um deles confirma que publicamente Vegapunk está sendo considerado como morto e menciona que não podem viajar pelo mundo livremente desta forma. Pitágoras acrescenta que devido à falta de orçamento e materiais, não podem inventar nada no momento. E para quem não entendeu, os 500 anos que o Shaka fala, ele está comentando que somente no nosso tempo as pessoas poderão acessar os dados e entender mais os conceitos sobre o cérebro do Vegapunk, já que a história de One Piece no presente acontece no ano de 1524, né? Acontece ali no ano de 1524, então 500 anos depois dá exatamente 2024. Oda gênio, cara. Inacreditável, cara. É inacreditável o quanto esse cara tem um controle absurdo sobre sua história. Pai, eu falo pra você, cara, esse maluco, ele é absurdo. Edison então é visto repondo partes de seu corpo usando componentes de outros satélites, uma vez que não tem dinheiro para construir assim novos corpos. Ele utiliza o corpo de Shaka, o braço esquerdo de Atlas e o braço direito de Pitágoras. Edison inicia a conversa com eles dizendo, certo, e pergunta a opinião dos outros sobre sua aparência. Atlas comenta que está muito estranho e começa a dar risada. Shaka pergunta se Edison esteve admirando seu corpo durante todo esse tempo, ao que Edison responde que não, chamando-o de idiota. Atlas sugere descartar as partes de York. Enquanto isso, é mostrado um corredor repleto de componentes dos corpos dos satélites, incluindo partes da York, braços e cabeças de Lilith, e as cabeças de Edison, Atlas e Shaka, indicando que Vegapunk estava mesmo preparado para qualquer eventualidade envolvendo a sua morte. Edison brinca que andar com o braço de Atlas faz parecer que ele é um elefante. Edison diz que agora é o momento em que seu amigo vai entrar, e em seguida ele pega um Dendemushi e faz uma ligação, dizendo, alô, é de Wateria? Aqui é Vegapunk. Aredas responde surpreso, questionando o que Edison quer, já que ele deveria estar morto. Aqui nós temos a definição do título do capítulo sobre como definir a morte, né? Esse questionamento sobre como se deve definir a morte. Tanto Imu como Vegapunk driblaram a morte. Vegapunk usando os poderes da ciência e da Akuma no Mi, que ele tem ali os poderes da ciência e através do seu grande cérebro gerado através da Akuma no Mi, ele conseguiu replicar a sua imortalidade, fazendo ali com que suas personificações se manifestassem através do Atlas, da York, da Lilith e também dos demais satélites. Agora, a gente fica se perguntando, e a imortalidade de Imu vem da onde? Do misticismo e também da Akuma no Mi? Porque nesse ponto e nesse encontro a gente tem ciência e Akuma no Mi, e do outro só podemos ter misticismo e também Akuma no Mi. O misticismo vai contra a parte da ciência, então é o oposto ali do que Imu pode ser abordado, da forma como Imu pode realmente ser colocada, já que nós temos todo aquele círculo de transmutação, a forma realmente diabólica que Imu manifestou através dos poderes quando o Saturno invocou os Gorosei em Egghead. Então fica a questão no ar, será que Imu tem a capacidade da imortalidade vinda através ali do misticismo, mais a sua Akuma no Mi, ou existe outro ponto envolvendo a essa situação com o personagem? E outra coisa interessante é que eles querem ir para Wateria, né? Pelo menos foi lá que Aredas mostrou o poder dos nós para Nami e está conectado diretamente ao que o Joy Boy fez com o seu Haki do Conquistador que MF liberou ali no final de Egghead. Então faz bastante sentido os nossos personagens quererem ir para lá e ao mesmo tempo eles parecem que não estão tão conectados assim
com o mundo de One Piece, né? A forma como o Eteria tá meio assim deslocado e que eles praticamente não estão meio que preocupados com o que está acontecendo. Não que eles não estejam preocupados, mas parece que eles não estão conectados com aquilo que o governo mundial tá fazendo com o mundo, ou que o governo mundial não tem tanta conexão assim contra eles, né? Não mostrou ali um detalhe relacionado a esses personagens de uma forma como o governo mundial pode confrontar eles. Será que daqui a uns 2 anos o Oda vem e explica esses nós para nós? Ou será que através do SBS dos volumes que a gente vai ter essa explicação? Vamos para o Ranhado de Kamabaka, onde Koala está resumindo o discurso de Vegapunk para todos os presentes. Vemos então a discussão entre os revolucionários, onde Beth comenta que o mundo está afundando no oceano. Sabo observa que isso explica por que os Terubitos escolheram viver no topo da Red Line, a área mais alta do mundo. E Ivankov joga mais uma grande bomba neste capítulo. Ele explica que agora está realmente explicado porque o governo mundial ordenou a construção de enormes pontes, no plural, como Tequila Uff, Vodka Uff, Rum Uff e também Bourbon Roof, né? A forma ali de terem nomes de bebidas através dessas pontes. E nós temos então a informação de que essa ponte está sendo construída por escravos há mais de 700 anos. Caruso concorda, afirmando que todas elas têm um propósito, e Morley fica incrédulo diante da situação. Putz grila! Existem 4 pontes e elas devem se conectar a todos os reinos diretamente para Mary Josie. O mundo ficará quase como a bandeira da Grã-Bretanha. Nós temos aqui a Red Line, nós temos a Grand Line e nós temos as pontes, né? A gente sabe que a Tequila Wolf fica no East Blue, então ela ficaria desse lado. E é bem curioso, porque o mapa de One Piece vai ficar exatamente muito parecido com a bandeira da Grã-Bretanha. E eu não sei se isso é proposital ou se o Oda tem algum propósito, alguma mensagem escondida ali por trás da bandeira, por trás aí dessa grande bandeira que está marcando ali, que governou o mundo, né, que teve um dos maiores impérios do mundo relacionado ali a territórios e coisas do tipo. E também agora faz sentido a timeline do Roger no capítulo 967. Isso porque eles encontraram a Tequila Wolf logo depois de Warren 7. A gente pode até mesmo pensar sobre ali Little Garden, né? A forma como é colocado também alguns monstros bizarros correndo atrás do Oden em uns quadros para trás do capítulo. Mas a gente pode observar que não fazia sentido ser Tequila Wolf, sendo que Tequila Wolf fica no East Blue e provavelmente está atrasado ali em sua construção. Ou seja, é outra ponte que o Oden está vendo. Neste capítulo é outra ponte que o Oden está observando. E agora eu me pergunto qual das pontes o bando do Roger estava enxergando e por que eles passaram tão perto assim por uma delas. Por que eles passaram assim? Porque fez questão de passar tão perto assim através dessa ponte. Enquanto isso, vemos Dragon parado na praia, olhando para o horizonte e falando sozinho mais uma vez. Ele menciona a Vegapunk sobre sua preocupação, né? Tá meio que conversando com o Vegapunk, mas tá falando com ninguém. Afirmando que não há garantia de que as pessoas que acreditaram em suas últimas palavras farão apenas preparativos para a paz. Como o próprio Vegapunk já tinha comentado, não há ali uma abordagem. Quem vai ter as suas informações vai utilizar o One Piece para alcançar a paz. O Dragon conclui que precisam se apressar para acabar com essa situação, advertindo que o mundo está se aproximando, onde as pessoas terão que lutar por lugares seguros para sobreviver. Ou seja, Dragon, está na hora de você se mover, né? Faça alguma coisa. Já passou da hora. Nós estamos há 27 anos acompanhando você, olhando para o horizonte, em poses diferentes, acompanhando o vento batendo na sua cara. Então, meu amigo, tá na hora de se mexer. Se não mexer, um monte de gente para qual vocês dizem que estão lutando vão morrer afogados.
o que mais raios o Dragon está esperando para movimentar suas forças com um poder total? O que ele está esperando que aconteça mais no mundo de One Piece para que ele entre em guerra contra o governo mundial? O Vegapunk já morreu, o Barba Branca já morreu, foram acuados do próprio esconderijo pelo Barba Negra, o Sabo quase morreu, o filho do Dragon já se transformou em um deus e o cara não se move. O cara definitivamente não se move e isso me dá nervos. Eu não entendo porque que o Dragon ainda não se moveu. Sinceramente, eu não sei porque o Dragon não começou sua guerra total contra o governo mundial ainda. Se você sabe, se você tem uma opinião, deixa aqui nos comentários pra gente conversar ainda mais sobre esse capítulo de One Piece. E ó, foi um dos melhores capítulos. É pleonasmo, né? Falar que o último capítulo de One Piece foi um dos melhores. Chega a ter pleonasmo. Pelo menos semana que vem nós temos um capítulo novo e vamos ver o que o Dragon tá falando. Se ele vai ficar nesse gogó até o final ou se ele vai finalmente se mover.